Meus irmãos, bom dia a todos. Eu quero pedir aos irmãos que abram a palavra de Deus em Colossenses, a carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo de número 2. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, e nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 5. Capítulo 1 ao 5. Todos encontraram? Colossenses 2, do 1 ao 5. Nós vamos ler esses versículos e ele tem a fundamentação bíblica, ele é a fundamentação bíblica da nossa aula hoje, com mais algumas referências que iremos ler. Todos encontraram? Eu vou ler e peço aos irmãos que prestem bastante atenção. Diz assim, ó, apóstolo Paulo falando aos irmãos de Colosso: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viam face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém nos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Senhor Jesus, tua palavra mais uma vez foi lida neste lugar. Que o Senhor, ó Deus, nesta manhã, aplique esta tua palavra aos nossos corações. Que o Senhor fale, ó Deus, pelo teu Espírito Santo, às nossas mentes, aos nossos corações. E que esta palavra, Deus, nesta manhã, seja transformada em prática de vida, Deus, correta diante do teu nome, diante da tua santa pessoa. E que possamos, ó Deus, através das nossas mentes transformadas pela tua palavra, renovadas pelo teu evangelho, e assim, ó Deus bendito, santificadas pelo teu Espírito Santo, que possamos viver, ó Deus, vidas que glorifiquem o teu nome e que te agradem, ó Deus, e que possamos dia após dia, Deus, oferecer a Ti um verdadeiro culto em espírito e em verdade. Ó Deus, que nesta manhã o Senhor pacifique os nossos corações, aquiete, ó Deus, os nossos corações ainda preocupados, ó Deus, e que ainda trazem consigo as gritarias da rua, Senhor, mas que o Senhor faça sossegar nesta manhã, que o Senhor dê paz, que o Senhor dê consolo, que o Senhor conforte, que o Senhor dê plena convicção do Evangelho nesta manhã. Continua a tua obra em nós, Senhor, é o que nós pedimos. Da graça que vai ensinar, Senhor, da graça que vai aprender, Senhor. Nos ajuda, somos limitados, somos fracos, Senhor, mas Tu és poderoso, ó Deus, para falar conosco nesta manhã, de forma transformadora, de forma consoladora, Senhor, em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho amado, com o perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Irmão, antes de propriamente começar na aula, eu quero dar 3 exemplos de mães aqui. 3 exemplos de mães. Uma mãe que me chama a atenção no Novo Testamento é a mãe da mulher que pediu a cabeça de João Batista. É a mãe daquela moça que pediu a cabeça de João Batista. Conta a história que no banquete do rei, a filha entra dançando ali, se apresenta dançando,
E é claro que a dança daquela época, como a dança de hoje, não é diferente. E ela envolve a sensualidade, a exposição do corpo. Ela embota a razão que tem a ver por causa da luxúria e da sensualidade em si. E aí o rei ficou encantado, o emocional suplantou a razão, desculpa. E aí ele pede, chama aquela moça e ordena que ela peça o que ela quisesse. E aí a moça entra um pouco insegura, corre a mãe e pede um conselho. Mãe, o que eu peço para ele? Ela poderia ter pedido até o rei, o reinado dele, segundo o pedido do rei. Poderia ter pedido um cargo de alto escalão ali. Mas a mãe, como já odiava João Batista, porque João Batista havia apontado o pecado dela e o pecado do adúltero que com ela se relacionava, ela, com ódio no seu coração por causa da verdade, que expôs a sua situação de pecaminosidade, ela aconselha aquela moça, filha dela, a pedir a cabeça de João Batista. Então, com aquele conselho, mas o fato dela expor a sua filha à sensualidade, o fato dela expor a sua filha àqueles homens, expor a sua filha àqueles momentos fugazes da vida, e que só levavam outros a pecarem, além dela mesma já está em pecado, ela aconselha a sua filha a tomar uma decisão que destruiu a vida daquela moça por resto dos seus dias. Porque uma moça que recebe a cabeça de um homem numa bandeja, eu duvido se ela não passa a vida toda traumatizada com aquele pedido que ela fez. Esse é o primeiro exemplo de mãe que a Bíblia que eu trato aqui com os irmãos que se encontram na Bíblia. Um segundo exemplo de mãe que me chama muita atenção na Bíblia, todas as vezes que eu leio essa passagem, é Rebeca. Principalmente quem tem mais de um filho, e até quem tem um, mas principalmente quem tem mais. Rebeca e Isaac foram pais que tiveram preferências. O que quer dizer isso? Preferiram mais um filho em detrimento a outro. O texto é bastante claro, não precisamos ir ao hebraico, não. O texto é bastante claro, o texto diz que Isaú Isaac se apegava mais a Esaú, porque Esaú é um homem afeito ao campo e fazia gostosos guisados para ele. Porém, Rebeca apegava-se mais a Isaac. Isaac era um homem de tendas. Desculpa. E Rebeca se apegava mais a Jacó. Obrigado. Porque Jacó era um homem de tendas. E também era um homem que tinha um certo apreço pela culinária. O interessante é notar que Rebeca auxilia Jacó numa trama para enganar o próprio pai. Ela deu um mau exemplo a Jacó. Ela trabalhou na trama para enganar o próprio marido, o pai Isaac. Se os irmãos lerem a história, os irmãos vão perceber que ela morre sem ver novamente a face do filho. Isaac ainda viu os dois voltarem. Isaac voltou, Jacó voltou muito rico, com muitos filhos, com muito rebanho. Ele não viu, claro, com os próprios olhos, porque ele já estava padecendo de uma cegueira. Tanto que o fato de enganar Isaac ficou mais fácil. Jacó põe ali umas peles de cabrito, né, para ter pelo, como Isaú era peludão, cabeludo, era um Tony Ramos, né, cabeludão, e vestiu as vestes de Isaú, cheio do campo, cheio da caça, do suor do caçador, e ele já era cego. Ele disse: olha, o cheiro é de Isaú, né? Pegou no braço assim, coberto de pelos de animais, o braço também, mas a voz é de Jacó.
Então ele estava ruim da vista. Mas mesmo assim ele ainda teve aí um contato último com seus filhos, segundo conta o relato do Gênesis. E eu li essa semana, há poucos dias, na nossa peregrinação ali pelo Gênesis, eu e minha esposa estamos peregrinando ali pelo Gênesis e temos aprendido lições assim maravilhosíssimas. Mas Rebeca não, tinha preferência mais por Isaac, por Jacó, e morreu sem ver seu filho, além de ajudá-lo, de ensiná-lo, de influenciá-lo mais ainda naquela personalidade trapaceira dele. Agora, um terceiro exemplo de mãe me chama muita atenção também. A mãe de Samuel, como é que era o nome dela? Ana. Sabe por quê? Me chama muita atenção. Porque ela orou para ter filhos. Ela orou para ter filhos. Ela clamou aos pés de Deus insistentemente para ter um filho. Porque ela era estéril. E por que esse primeiro momento e essa primeira característica da vida de Ana me chama a atenção? É porque hoje nós temos muitas mulheres hoje que não querem ser mães. Por causa da sua carreira, por causa do seu status, por causa do seu conforto, porque ter filho dá trabalho, demanda tempo, tira um pouco do tempo de cuidar de si mesmo, de cuidar de ter um pouco mais de lazer. As mães que estão aí sabem disso. Rouba um pouco do seu investimento na sua carreira acadêmica, ou até todo o investimento. Então muitas mães hoje estão trocando as suas carreiras e o seu conforto e a sua ascensão social, sacrificando o grande dom de Deus, que Deus deu às mulheres de não ter filhos. Mas Ana não, orou insistentemente a Deus, mesmo tendo o seu ventre estéril, insistiu com Deus, orou a Deus. E tanto que foi confundida com uma regra no templo, quando o sacerdote ele entra e ele estava balbuciando ali a sua oração, só é de Deus, só é de Deus, naquela insistência piedosa, e Deus atende a oração dela e dá a ela um filho, Samuel, e ela veio o segundo momento que me chama a atenção na vida daquela mãe. Qual foi? Deus me deu e é de Deus. Diz a Bíblia que ela consagrou o menino a Deus e deu o menino aos cuidados do sacerdote Eli, depois que ele foi desmamado. As mães não querem desapegar dos seus filhos em momento algum, em fase nenhuma. Daí as mães que trabalham fora e que têm que deixar os seus filhos vão, mas o seu coração fica no lar. O corpo vai, mas a mente fica com a filha. O corpo vai, mas suas energias ficam canalizadas para os filhos. Então ficam aquelas mães fragmentadas, divorciadas de si mesmas. Porque com o corpo tem que servir as suas tarefas, mas com a alma e com o coração e a mente e as atenções e o espírito e as orações ficam sobre os seus filhos, ou sobre o filho ou a filha. E Ana entregou a filha a Deus. Depois de desmamar o menino, você é de Deus. Você vai servir a Deus. Você vai ser o sacerdote do seu filho. Veja que bênção foi Samuel. Que bênção foi Samuel. Quer que ele vem na dor? Então, que bênção foi Samuel. Foi dedicado ao Senhor. Foi dedicado ao Senhor. E o menino foi criado nos caminhos do Senhor, foi criado no templo, na casa de Deus. E aí hoje o fato de ele ser criado no templo, hoje significa o fato de hoje as mães criarem os seus filhos no temor do Senhor, com a palavra do Senhor, dando exemplo de mulheres de Deus para esses filhos, aconselhando esses filhos na palavra de Deus. E agora, para finalizar, eu chamo mais uma atenção para os pais e para as mães. É que nós queremos uma carreira de sucesso para os nossos filhos. Ou o pai aqui, ou a mãe aqui não quer que uma filha seja médica, não quer que um filho seja engenheiro. Acho que ninguém vai querer que o filho seja professor, porque só tem que apoiar os policiais nas ruas quando vão protestar, além do mais, os salários são baixos.
E aí saíram pesquisas recentemente que ninguém quer ser professor. A carreira docente está ficando vazia aí e sucateada. E se já está difícil dedicar um filho para ser professor, e agora como está difícil dedicar um filho para ser missionário? Como está difícil dedicar um filho para ser pastor? Como está difícil dedicar um filho para ser um ensinador na casa de Deus? Será que a nossa criação hoje tem sido a criação de dedicar os filhos ao Senhor e dedicar os filhos ao mercado de trabalho? Que não é verdade. Mas será que a nossa dedicação dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, tem sido dedicá-los para a competitividade deste mundo devorador de almas, devorador de vidas, triturador de verdadeiras espiritualidades sadias? Quantos de nós estamos mesmo interessados a dedicar filhos aos caminhos do Senhor, para que sejam futuros fundadores de igrejas, futuros professores de escola dominical, futuros missionários, futuras missionárias a serviço do reino? Ou será que nós temos também tido aquela sabedoria de Deus, pedido essa graça de Deus, para que os nossos filhos descubram as suas vocações e com essas vocações eles sirvam o reino dos céus, ou só sirvam a si mesmos, ou só sirvam aos seus palácios, ao seu conforto? Então é isso que me chama a atenção nesta manhã. Ela queria de fato ter um filho, e ela quis ter um filho para a glória de Deus, quis ter um filho para entregá-lo a Deus. Então que Deus nos dê essa graça, que Deus nos dê essas mães que queiram ter filhos verdadeiramente para devotá-los para a glória de Deus e para o Senhor. Quem foi Samuel? Um dos maiores sacerdotes que Israel teve, um dos maiores conselheiros que Israel teve, um homem que Deus falava, que tinha sensibilidade de ouvir a voz de Deus desde a sua tenra infância. Samuel bateu lá no sacerdote ali: fala, Senhor, porque você é bom. Filho, me chamaste sacerdote ali? Não, meu filho, eu te chamei, vou te deitar com tua vida. Samuel me chamou sacerdote ali? Não, meu filho, volte a deitar. Samuel me chamaste sacerdote ali? Samuel, quando te chamar, de novo, diga: eis-me aqui, Senhor, fala com o teu servo. Samuel foi, voltou: Samuel, eis-me aqui, Senhor, fala com o teu servo. E Deus falou com aquele menino tudo quanto ia fazer em Israel, e deu a ele toda a informação da reforma espiritual que ia fazer naquela nação, através dele. Foi grande a reforma espiritual que Deus fez. Foi Samuel unge Davi, foi Samuel dá a mensagem de repúdio de Deus para com Saul, e depois, por muitos anos, Israel ouviu a voz de Deus através do sacerdote Samuel. Não é verdade? Então que Deus nos dê essas mães, Deus nos dê essas mulheres que dediquem os seus filhos à glória de Deus, que não sacrifiquem as suas filhas nem os seus filhos no mercado da sensualidade, da luxúria, do materialismo, que não tenham preferências por um filho mais do que os outros, mas que peçam a Deus a sabedoria para amar os filhos de igual modo, se dedicarem de igual modo aos seus filhos. Mas que, por último, dediquem os seus filhos para o serviço do Senhor, para o reino de Deus, para a glória de Deus, e assim colherão muitos frutos nesta vida, e serão mulheres e mães super satisfeitas, serão mulheres e mães realizadas, porque quem serve a Deus em primeiro lugar é uma pessoa de fato realizada, super realizada. Amém? É a palavra que eu tenho às mães, às mulheres que serão mães. Que Deus em Cristo abençoe as irmãs como tem abençoado, que dê força às irmãs, que
tem que dividir o lar com o mercado de trabalho, que dê saúde às irmãs e que as irmãs continuem sendo uma bênção nos lares das irmãs, na igreja, na sociedade, onde Deus tem colocado as irmãs. Que Deus em Cristo Jesus abençoe cada um aqui. Essa é minha oração com cada um de vocês. Hoje eu estou aqui porque eu tive uma mãe, e tem uma mãe que me ensinou a palavra. E isso é muito gratificante. Eu louvo a Deus por isso. Amém. Então vamos para a aula de hoje. Colossenses 2, 1 ao 5. Não deixe de ensinar a palavra de Deus aos vossos filhos. Não deixe de viver essa palavra. E eu sou fruto desses ensinamentos. Tive muitas professoras na escola dominical que dedicaram suas vidas a me ensinar a palavra de Deus. Eu tive a irmã Raimunda. Dois bons dias. Posso ver? Sim, pode ver. Obrigado. E eu tive a irmã Sinésia também. Irmã Marta, irmã Ruth. Amém. Gostaria, pois, que soubesses qual grande luta tenho mantido com vós, pelos laodicenses, enquanto são vividos vossa face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente na mão, e eles tenham toda a certeza da forte convicção do entendimento, para compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e conhecimento estão. Assim digo, para que ninguém nos engane com raciocínios falados, pois embora tenha quanto ao corpo, contudo o Espírito estou comigo, alegrando-me e verificando a vossa boa obra e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então, irmão, invistam na escola dominical, viu? Invistam mesmo. Não deixe de ver a escola dominical, tragam as crianças. Porque Deus usou Robert Calley lá no Rio de Janeiro para recuperar as crianças. E esse projeto deu certo. Mas nós temos muitas igrejas hoje que nós não temos mais interesse na escola dominical. E isso me deixa bastante preocupado e triste. Viu? Não aborreçam as aulas, não aborreçam a escola dominical, não aborreçam a palavra de Deus, não se aborreçam na palavra de Deus, amem Deus de fato, invista na vida de uma criança, invista na vida de um adolescente, porque, meus irmãos, é uma bênção muito grande os irmãos daqui para frente terem professores e professoras da escola dominical, e principalmente que cuidem de ensinar crianças, é uma bênção muito grande. Então que Deus continue abençoando. Primeiramente a gente vê os jovens muito interessados, se engajar por igreja, nas crianças, principalmente. Hoje em dia você já vê nas igrejas esvaziamento. Muitas vezes fica mais velha, infelizmente, não deve se perder, recuperar. Então por isso que tudo do jeito que sou, mas eu me emociono, porque eu vejo a importância que tem uma mãe na vida dos filhos quando leva esses filhos à igreja, quando leva esses filhos para a casa do Senhor. Com toda luta, consegue ver Deus sendo formado neles. Então vamos aqui, meus irmãos, para a aula. Só tenho
30 minutos dessa aula de hoje. 29 minutos no total. Irmã, eu gosto muito do quadro do refletor aqui, porque eu posso riscar. Eu acho muito bom isso aí. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui. Então veja aqui, irmãos. Pode ir. Aqui, volta um pouquinho. Pronto. Meus irmãos, essa semana eu fiz uma divisão em todo esse texto da confissão de fé, que nós estamos estudando no tópico 2, que é o seguinte: essa primeira parte aqui da confissão de fé, por esta fé o cristão crê ser verdadeiro tudo quanto é revelado na palavra de Deus, o qual se reveste da autoridade do próprio Deus e também reconhece a sobreexcelência da palavra acima de todos os escritos e das demais coisas deste mundo. Aqui, meus irmãos, nesse ponto aqui, nós já estudamos esse ponto. Eu coloquei o tópico de a fé salvadora é o conhecimento verdade. Então, o conhecimento verdade para o cristão, só fazendo uma revisão muito rápida da aula passada, em primeiro lugar, a fé nos põe em contato com essa verdade aqui. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então está aqui a verdade da palavra de Deus. E a verdade é a palavra de Deus. A verdade é a Bíblia. Então o primeiro alvo da fé salvadora é nos colocar em contato com a Bíblia. Nos colocar em contato com essa palavra aqui. Havendo esta transformação pela palavra de Deus, eu passo a colocar esta palavra acima de mim. Então não sou eu mais que acho. Eu acho que isso é certo. Não, eu acho que isso aqui é o correto de fazer porque todos estão fazendo. Não, senhores. Quando eu deposito fé na palavra de Deus, a fé passa a estar acima da minha cabeça. A fé passa a estar dominando a minha razão. E a palavra de Deus, a palavra de Deus vai estar dominando a minha razão. E a fé age na minha razão para que eu creia. Toda esta palavra é de fato palavra de Deus pessoalmente para mim. E não apenas palavra de Deus para mim, porque existe uma diferença. Alguém pode dizer, não, de fato Deus fala na palavra de Deus, mas pode acatar ou não acatar. Mas quando a fé salvadora pelo Espírito Santo age no pecador eleito para que ele seja salvo, ele diz, essa é a palavra de Deus para mim. E ela tem autoridade sobre as minhas vontades e sobre as minhas decisões. Entende? A palavra de Deus passa a estar acima de toda a minha vida. E tudo quanto eu fizer estará sendo esclarecido e iluminado pela palavra de Deus. Já viu alguém pegar uma candeia num lugar escuro, fazer assim para ver onde pisa? Assim é a palavra de Deus para o pecador que vai ser salvo, que é salvo pelo Espírito Santo, e a palavra passa a estar acima dele. Ele passa a dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Passa a ser o guia dele. A palavra de Deus passa a ser o norte para ele. A palavra de Deus passa a ser a bússola para ele. As decisões que ele vai tomar na vida, sejam grandes ou pequenas, elas todas vão passar pelo crivo, pela ótica, pela lente, pela visão da palavra de Deus. E quem vai dar a primeira palavra e a última palavra na vida dele é a Sagrada Escritura. Entende isso? Então nós precisamos, meus irmãos, a partir deste momento, entender que se de fato Deus me deu essa fé verdadeira, se de fato Deus me deu esta graça que crê na sua palavra, quem toma a decisão agora é a palavra de Deus. Quem decide é a palavra de Deus para todas as áreas da vida. Para a área do conhecimento, para a área dos relacionamentos, para a área do empreendimento, para a área da cultura, para tudo, meus irmãos. A palavra de Deus vai nos orientar. Correto? Essa é uma grande diferença. Então, o absoluto para nós, de verdade, será o que Deus fala na sua palavra. Nada mais, nada menos. Nós passaremos a ter mentes bíblicas. Tudo vai passar pelo crivo da palavra de Deus. Mas como isso é adquirido, meus irmãos? É de forma automática? É de forma instantânea? Não.
Não é de forma automática nem instantânea. Tudo isso vai passar a fazer parte da nossa vida. Este comportamento de ter a palavra de Deus acima de nós, dirigindo as nossas vidas, ele é adquirido no nosso relacionamento com a palavra. E esse relacionamento com a palavra, ele se dá diariamente. Quanto mais eu me entrego a esta palavra, me debruço sobre ela em meditação e em oração, e deixo esta palavra de Deus falar comigo e ao meu coração e à minha mente, ao longo dos anos, ao longo dos meses, ao longo das semanas, a palavra de Deus vai me direcionando em tudo nesta vida. E isso acontece porque Deus passa a transformar a nossa mente através da palavra dele. Transformar-nos, é isso? Pela renovação do vosso entendimento, como nós já ensinamos aqui. E isso só acontece pela palavra de Deus. É o santificar na verdade. A tua palavra é a verdade, disse Jesus Cristo orando ao Pai pelos eleitos, pelos discípulos. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A nossa mente só passará por esse momento de transformação, por esse processo de santificação, a partir do momento em que nós estivermos nos dedicando a esta palavra como única e exclusiva e suficiente para a nossa vida. Entende isso? Não é algo assim mágico, não é algo instantâneo, leitinho, não é algo fast food. Essa transformação da mente se dá ao longo dos anos pela palavra de Deus. Ao longo dos anos, a transformação vai se aplicando ao nosso ser, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de nos conhecermos, de termos verdadeiro conhecimento de Deus e de Deus ir fazendo a boa obra dele de transformação e de santificação em nossas vidas. E, é claro, isso associado à oração, à vida de oração, a um momento a sós com Deus, ao cuidado espiritual do ser, da alma. Correto? Pode, por favor. Agora, em segundo lugar, nós temos a fé salvadora nos trazendo o conhecimento pessoal. O conhecimento pessoal. Que é o seguinte, irmão. A partir do momento que eu tenho contato com essa fé salvadora, o Espírito Santo me dá essa fé salvadora, que eu passo a crer na mensagem do Evangelho como toda para mim e com autoridade para a minha vida, eu vou ter encontro com a palavra viva. Quem é a palavra viva? Quem é a palavra viva? Cristo. No princípio era a palavra, o Logos, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. Cristo é a palavra viva de Deus. Aí o conhecimento, a fé salvadora nos põe em contato com um conhecimento para além do texto, para além dos conceitos. É um conhecimento que é pessoal, que é vivo e que transforma a minha vida, porque ele é pessoal. Aí é o momento em que a palavra de Deus me põe em contato com Cristo, o Deus vivo, a palavra de Deus viva. E quando eu tenho esse conhecimento pessoal de Deus em Cristo Jesus, que é o próprio Deus, e que é Deus em si, com toda a sua plenitude divina, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, diz o apóstolo Paulo. Quando eu tenho contato com esse Cristo, não é um contato místico, esotérico, cheio de energia, não é um contato com uma abstração do além, não. É um contato com uma pessoa, e essa pessoa é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Aí é a grande diferença do conhecimento da palavra de Deus, que a fé salvadora me põe em contato, diferente do conhecimento de todas as demais religiões.
que não têm a fé salvadora e que não apontam para a palavra viva que é Cristo. Porque quando eu entro em contato com um conhecimento pessoal, o que eu vou aprender ali, eu vou aplicar à vida pessoal. Eu vou aplicar à minha vida. Eu vou aplicar a todo o meu ser. Não é um conhecimento que fica apenas ao alcance dos conceitos, da razão. Nossa, o quanto eu fiquei mais inteligente depois que eu entrei para a igreja. Nossa, o quanto eu fiquei mais erudito depois que eu passei a fazer parte de uma igreja reformada. Não, senhores, não é isso que a Bíblia propõe. Isso é consequência, mas não é o fim. O propósito principal do conhecimento verdadeiro e pessoal, que a fé salvadora nos põe em contato, e é um contato pessoal. O propósito principal é que Cristo seja formado em nós. É que a pessoa de Cristo passe a ser transformada, passamos a ser transformados na pessoa de Cristo. Em que sentido? A vida que Cristo viveu aqui na terra, amando o próximo, amando a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a Ele mesmo. A vida que Cristo viveu aqui, obedecendo a lei de Deus, obedecendo a vontade de Deus, sendo servo humilde até a morte de cruz. A vida que Ele viveu aqui, materializando o reino de Deus, é essa vida, que esse conhecimento pessoal, que esse conhecimento verdadeiro vai fazer com que eu viva. Por isso ele é um conhecimento, Nandufo, por favor, próximo slide. Por isso ele é um conhecimento agora transformador, que é o último tópico, a última parte do tópico 2. Se os irmãos lerem aqui, esse conhecimento ele vai transformar a minha vida. Não é um conhecimento que eu vou dizer, hoje, a partir de hoje, eu sou um teólogo, eu sou um doutor, e este diploma vai ficar lá na parede, para todos verem que eu sou um doutor nas Escrituras. Não, senhores, vão ver que eu sou um doutor nas Escrituras, vão ver que eu sou um mestre nas Escrituras, quando eu estiver vivendo a vida do Filho de Deus, Cristo Jesus, que antes de mim viveu as boas obras que Deus preparou para que antes de nós andássemos nelas. Entende isso? É assim que vão ver que nós, de fato, estamos em contato constantemente com este conhecimento verdadeiro, conhecimento pessoal e com esse conhecimento transformador, o qual Cristo Jesus é a fonte, é o tesouro de todo este conhecimento. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo aqui: todo conhecimento, todo entendimento, toda sabedoria está entesourada em Cristo. E esse conhecimento vai me transformar aqui nesta vida e vai fazer com que eu viva a palavra de Deus e viva nas pisadas de Jesus Cristo, Filho de Deus. Diferente de eu me tornar um doutor numa universidade. Temos hoje muitos doutores em universidades. Até que no Brasil estamos com uma certa carência de mestres e doutores. Mas nós temos contato com doutores, com mestres, com pessoas de variados saberes, de variadas especialidades, mas muitas das vezes as vidas deles não refletem todo aquele saber. São pessoas rudes, são pessoas ignorantes quanto ao trato com o ser humano, são pessoas que desqualificam a todos, cheios de preconceitos, de ódio no coração, pessoas insuportáveis pelos demais que convivem com eles, são pessoas arrogantes, são pessoas que se acham superiores a todos os demais, porque ele fala 3 idiomas, ele esteve estudando em Oxford, ele tem um doutorado, ele tem um mestrado, ou ele alcançou um cargo de alto escalão, então ele se acha o máximo, mas diante dos olhos de Deus, ele está carente deste conhecimento verdadeiro, pessoal e transformador que é Jesus. Entende? Considerando as conseguimos entender isso. O conhecimento de Deus, né, não fica só na cabeça. Ele atinge primeiramente a nossa razão, ele atinge primeiramente o nosso intelecto, mas ele tem interesse no homem como um todo, porque ele nos coloca diante deste Deus pessoal que é Jesus Cristo. Deste Deus que tem interesse que esse conhecimento
se transformem em vida transformada, que exale o cheiroso perfume de Cristo em nossas vidas. E que outras pessoas ao redor, vendo a nossa vivência, a nossa conduta, olhem para nós e vejam Cristo. E queiram e desejem também viver como Cristo viveu. E o interessante é que quando alguém é transformado por esse conhecimento, ele não passa a ser a vitrine do conhecimento. Ele não passa a ser vitrine de transformação. É consequência. Ele ama o próximo, ele busca aproximação, ele busca pacificar, ele busca se transformar todos os dias, né? Transformar pela renovação do vosso entendimento. Isso é uma atitude cotidiana e é uma rotina santificadora. E nesse viver todos os dias a palavra de Deus, tendo Cristo como seu alvo, tendo Cristo como a sua referência, e tendo esse viver sendo habitado pelo Espírito Santo, tendo a sua mente cheia da palavra de Deus, sendo habitado ricamente pela palavra de Deus, isso é consequência. Ele vai vivendo a palavra de Deus, e quando ele vai vivendo a palavra de Deus, as pessoas veem as atitudes dele, mas as atitudes dele apontam para Jesus Cristo, Filho de Deus. E ele não passa a ser Filho. O alvo é Cristo. A glória toda é para Cristo. Ele é só meio. Ele é só instrumento dessa vida transformada. Ele é transformado, mas ele não é o fim em si mesmo. Cristo é o alvo que recebe toda a glória através da vida dele. Por isso que o próprio Cristo falou que quando nós vivemos como filhos da luz aqui, nós glorificaremos o quê? O Pai Celeste que está nos céus. Não é isso? Os gentios, os ímpios olharão e darão glória a Deus. Esse de fato vive como filho de Deus. Aí a última parte diz: reconhecendo tudo isso, o cristão é capacitado a confiar sua alma irrestritamente à verdade. Assim crida. Ou seja, ele vai dizer assim: tudo quanto há em mim, toda a minha vida, eu agora me abandono a essa verdade crida. Eu agora entrego tudo que está em mim e submeto à palavra de Deus, à investigação da palavra de Deus. E a oração dele é essa: Deus, usa a tua palavra para me santificar. Deus, usa a tua palavra para transformar aquilo que em mim ainda não foi transformado. Abre os meus olhos de qualquer cegueira ou ignorância espiritual, para que eu veja em mim falhas que ainda precisam ser tiradas pela espada da tua palavra. Provoque em mim esta cirurgia de transformação que eu quero. Então é ler a Bíblia e orar, esta vida de oração constante diante de Deus, esta vida de busca constante de Deus, para que Deus o transforme e o conforme à imagem de Cristo Jesus. Então por isso que ele vai se abandonar irrestritamente à verdade assim crida. Ele vai se confiar. Ou seja, não vai ter parte da vida dele que ele diz assim: não, isso aqui eu não vou recorrer à palavra de Deus, não. Isso aqui eu dou conta de fazer sozinho sem a palavra de Deus. Pelo contrário, quem verdadeiramente tem a fé salvadora dada pelo Espírito Santo, esse alguém, essa pessoa, vai tudo na vida dele, vai convergir na palavra de Deus. É como se a palavra de Deus passasse a ser um microscópio. Certa palavra? Microscópio. E ele vai pegar esse microscópio, que é a palavra de Deus, e vai passar todas as áreas da vida dele debaixo desse microscópio. E ampliar a lente para ver os danos que o pecado causou, para que sejam reparados pelas doutrinas da palavra de Deus. Tudo debaixo da vida dele vai passar por esse exame da palavra. Isso é, de fato, confiar irrestritamente. A alma dele é verdade. Agora veja, o que é um conhecimento transformador? Por que a fé salvadora nos põe em contato com o conhecimento transformador? Porque Cristo transforma. Qual foi o pecador na Bíblia Sagrada que teve um encontro com Cristo e saiu do mesmo jeito? Até os que tiveram um encontro com Ele, mas de fato não receberam a salvação dele, no mínimo saíram com a consciência perturbada. Já teve alguma coisa ali em mudança.
Mas os que tiveram contato com Cristo e o Espírito Santo deu a eles esta fé salvadora, de fato eles saíram com as suas vidas transformadas e em transformação. O apóstolo Paulo é um grande exemplo. Quem mais? Os discípulos, um grande exemplo. Grandes exemplos de transformação. Pedro é o nosso ícone de transformação. E eu costumo dizer que o Pedro sou eu, que o Pedro somos nós. Aqueles exemplos mais negativos da Escritura que a gente vê aqui, eu costumo muito analisar Jacó e eu digo, meu pai, eu também sou um Jacó. Eu estava lá nos lombos de Jacó, representado por Jacó. Então, meus irmãos, o que a gente precisa entender é que ele vai passar o que? A reagir. Por isso que é um conhecimento transformador. Sabe aquele? Não é aquele conhecimento que vai enchendo a cabeça. Enchendo a cabeça. Daqui a pouco o indivíduo já usa até um fator linguístico que os seres humanos comuns já não entendem mais. Da linguagem técnica dele. Tanta leitura que ele já tem. Só enchendo a cabeça. Mas as pernas da ação se definindo ao ponto que não consegue mais nada. Pessoas que têm conhecimento demais, mas na vida deles não se vê transformação, não se vê mudança. Incha a cabeça e atrofia o corpo, atrofia as ações, atrofia os relacionamentos, atrofia as emoções. Nada dele foi transformado por aquilo do Espírito. Transforma-se num paraplégico intelectual. Cabeça inchada, né? E o intelecto falia, tem a hidrocefalia que enche a cabeça lá. Então vamos botar assim, um intelecto inchado, cheio de conhecimento, mas não foi o conhecimento transformador. Não é o conhecimento que a fé salvadora me põe em contato com ele, que é Cristo Jesus, a palavra de Deus, a sabedoria de Deus. Então a pessoa passa a reagir coerentemente. E é coerentemente. A Bíblia está dizendo para amar, mas aquele vizinho perturba tanto. Mas aquele vizinho joga o lixo lá na porta de casa. De manhã, todo mundo de cabeça, ele liga o som alto. E a Bíblia está mandando amar. Ele vai reagir coerentemente, segundo a índole de cada. Os escritores da Confissão de Fé, meus irmãos, colocaram uma palavra aqui interessante. De cada passagem. Não é aquela que eu escolho, não. Porque tem umas passagens na Escritura que eu escolho aqui, isso aqui é fácil de ver. As condições são favoráveis. Não é verdade? Não tem condições assim? Isso aqui é fácil de ver. Só no meio de crente, não está fácil de ver essa verdade aqui. Não é? Mas os escritores da Confissão de Fé foram sábios quando colocaram aqui, de cada passagem em particular. É toda a palavra de Deus e cada doutrina da palavra de Deus. Prestando obediência, abraçando as promessas de Deus para esta vida e a que há de vir. Um dos fatos mais interessantes que eu acho no Evangelho é que ele nos põe não para viver uma vida daqui a pouco. E outro fato interessante é que o Evangelho, além de não me guardar aqui para eu viver uma vida daqui a pouco, ele não me exclui da vida. O Evangelho faz igual Cristo fez. Deu uma aula para os discípulos, né? Os discípulos andavam com ele, viram a vida de oração dele, o procedimento dele, depois chamou de 2 a 2 e disse: faz a fila de 2 a 2 aí. Lá de lá, vai pregar o Evangelho naquelas aldeias lá, vocês dois vão pregar, vocês dois vão para o sul, vocês dois vão para o nordeste, vocês dois vão para a região norte, vão para o centro-oeste, levem a palavra de Deus, expulsem os demônios, anunciem a mensagem da paz, a mensagem do Evangelho. Na aldeia que vocês forem rejeitados, façam a folha da sandália e vão embora, o juiz vai ser pior sobre eles. E vão pregar a palavra. Então Cristo não cria ninguém para ele. Cristo não cria ninguém para ele, não educa ninguém para ele. Ele educa os seus filhos para este mundo. Para este mundo. Ele cria os seus filhos para a vida. E toda a educação correta deve ser essa educação. Cristo não era um super protetor.
Pelo contrário, educar vai viver o que eu estou ensinando. Aprendeu isso? Pois agora vai viver o que eu estou ensinando. Então é nesse estranhamento da realidade, que é toda ela contrária ao Evangelho, é que eu vou ver o tanto que o Evangelho tem poder para transformar a minha vida. É por isso que quando a gente ora a Deus pedindo graça, Deus manda luto. Porque a gente não vai ver o fulgor e o poder e a graça de fato numa rede. Tranquilinho, ali tudo é graça, ali é favorável a esse ambiente. Mas Deus vai mudar luta, escassez de recursos, doença, porta fechada, inimizade dos outros contra a gente. E no final, a gente vai pedir a Deus, meu Deus, que misericórdia, diz a minha graça te basta. Vou te dar graça. E Deus só dá graça na luta. Deus só põe o Evangelho onde tudo é desfavorável ao Evangelho. São esses modos estranhos para nós de Deus agir, é que Deus age. Então é interessante, meus irmãos, isso aqui, a gente passa a prestar atenção aos mandamentos, tremendo ante as ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida. Não é para daqui a pouco. Não, quando ficar bem velhinho, vai ficar melhor para servir a Deus. Porque os meus impulsos já estarão mais enfraquecidos, né? As minhas energias já estarão bem pouquinhas, então eu não vou ter muita vontade de pecar, mesmo que eu não vou ter mais condições, né? Então eu vou esperar para ficar bem velhinho para servir a Deus, né? E aí, o sábio Salomão, em escreve ao Eclesiastes, diz: lembra-te, jovem, do quê? Do teu Criador no dia da tua mocidade. Antes que venham os maus dias, nos quais venha dizendo que não tens mais contentamento, é só tu, é só cegueira, é só doença, é só exame para fazer, é INSS que não me paga direito. Aí não tem mais contentamento, agora eu vou servir ao Senhor. Eu estou dando conta de nada, é mesmo? Agora dá para servir a Deus. Não é isso. Deus nos quer não no INSS. Desculpe já estou aposentado aí, não estou falando mal dos aposentados, não. Mas o que eu quero dizer é que Deus nos quer antes do INSS. Deus nos quer no fulgor da vida, das energias, da juventude. Não é verdade? Nenhum preconceito com os irmãos que já estão no INSS. Deus continue abençoando, cumprindo as suas carreiras. E tem cumprido as suas carreiras. E Deus também tem planos maravilhosíssimos para eles, né? Porque Simeão era um velhinho, né? E estava lá no tempo esperando ver quem? O Messias. E quando viu o Messias, ele disse: agora, Senhor, espero que eu serve para, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Bem? Mas ali é um exemplo de um velhinho que envelheceu na presença de Deus. Envelheceu toda a vida dele ali esperando o Messias. E Ana também, né? Lá no templo, junto com Simeão, quando viu a velhinha que ficou viúva. E a vida dela se guardou, orando e jejuando no templo, esperando ver o Messias entrar por aquelas portas abridas para ser apresentado. Isso é a fé muito grande. A fé de Abraão. Mas, então entendeu isso, irmão? Isso é conhecimento transformador. É esse conhecimento que vai acontecer dentro das piores situações desta vida, também dentro das melhores. Pois não? E tremendo essas ameaças, eu achei interessante. Sim. Porque muitas vezes a gente perdeu o temor diante de algumas coisas. Verdade. A gente vai a fé formada no racional, traz esse racionalismo, e a gente perde um pouco, às vezes, o temor que a gente tinha ante as ameaças, porque a Bíblia diz que aquele que prevaria e permanece em pecado, nessa passagem eu vejo isso, bem consequente. E a gente acha que gosta de uma relação com Deus, e muitas vezes se achega a Ele de forma não correta. Então eu acho interessante essa passagem ali que eles negaram, que você presta obediência aos mandamentos, prevendo essas ameaças também. Não aquele temor ignorante, um temor supersticioso, que
mas para a gente saber que a palavra de Deus é para ser obedecida por nós, que são filhos. Porque senão a gente também tem consequências na nossa vida. Muito bom. E esse tremer, cara, e aquele tempo que hoje eu estou salvo, amanhã eu perdi a salvação, depois eu estou salvo. não é isso. Esse tremor aqui, meus irmãos, é porque ele está ligado com o verdadeiro conhecimento transformador, pessoal e verdadeiro que é a palavra de Deus em Cristo. Mas veja, ele só vai ser gerado em nós se de fato Cristo teve um encontro com a gente. Se Cristo teve um encontro com você e comigo, quando eu ler essa palavra e ver o que ele me adverte para eu não fazer, eu vou ter este tremor diante dessa palavra, porque é a palavra do próprio Deus falando comigo, endereçada a mim. E essa palavra tem autoridade sobre mim. Não é aquele medo do desconhecido, não é aquele pavor da ameaça em si, mas é aquele tremor, porque nós estamos diante de um Deus que é muito maior do que as ameaças. Esse tremor é um tremor espiritual, é um temor que se assenhora do nosso coração, porque o princípio da sabedoria é o quê? Temor do Senhor. É temor e tremor. Então, eu já fico aqui, são 11 horas e 3 minutos. Se Deus nos der graça, estaremos aqui domingo que vem, trabalhando o restante deste tópico aí. E desse texto de Colossenses capítulo 2 que nós não conseguimos terminar. Tá? Que Deus abençoe a todos. Vamos fazer só uma oração. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos aqui com a tua palavra. E no que aprendemos delas, o Senhor nos dê de fato este temor e este temor diante da tua palavra. Este interesse, ó Deus, maior pela tua palavra. Este prazer, ó Deus, de estar estudando, lendo, ouvindo a tua voz e vendo essa palavra sendo aplicada em nossas vidas pelo teu Espírito Santo. Nos dá esta graça, Senhor, de ver as nossas vidas e a vida de outros transformados pelo teu Evangelho, pela pessoa bendita de Cristo Jesus. É o que nós te pedimos. Amém e amém. Deus abençoe a todos, irmãos.